Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Pessoal, dando continuidade à série do silo superfície, no vídeo passado eu comecei mostrando para vocês cobrindo o silo. Comecei a parte que eu mostro colocando a lona e começando a aterrar a lona. Como o vídeo tinha para não ficar muito grande, eu dividi e hoje eu vou estar mostrando nesse vídeo para vocês a conclusão do serviço. Esse é um serviço que a gente tem bastante cuidado quando vai fazer, que é a cobertura do silo. Ele tem que ficar bem vedado para que não passe oxigênio de maneira nenhuma e venha atrapalhar na fermentação do silo. No vídeo passado eu mostrei para vocês que eu coloco duas lonas, geralmente a primeira é a lona mais nova e a lona de cima é a lona mais velha. Dessa forma eu protejo mais a lona nova e posso usar ela outras vezes, porque esse processo de cobrir o silo com terra pode acontecer de furar a lona ou judiar com ela, né? Então colocando uma lona mais velha por cima faz com que a lona tenha uma durabilidade maior, a lona nova. Como vocês podem ver, eu venho esticando a lona e o trabalhador vem chegando terra, colocando peso. A lona fica bem estigadinha, pessoal, bem esticadinha mesmo. Veda bem, essa forma de cavar uma vala e de ficar esticando a lona para que ela fique bem esticadinha e já na sequência chega a jogar a terra em cima. Eu começo no canto e sempre eu deixo um espaço para o ar sair quando eu vou começar a cobrir a lona com terra, né, por completo. Dessa vez eu esqueci de deixar uma saída de ar e aconteceu que quando a gente foi chegando terra por cima da lona, já mais da metade do silo, a gente notou que estava acumulando uma bolsa de ar embaixo da lona. E a gente percebeu que era porque a lona estava bem vedada e não tinha nenhuma saída para tirar, para o ar que estava sendo expulso sair, né? Então a gente teve que abrir, eu vou mostrar para vocês, tem uma saída para o ar sair. Isso é a prova de que o silo dessa forma ele fica bem vedado e que é necessário que você deixe uma saída do ar, na medida que for cobrindo a lona com terra, para que o ar saia por completo. Como vocês podem ver, a gente já fechou nessas alturas toda a borda, né? O pessoal só vem puxando a terra para fazer mais peso, fazendo um acabamento, e logo na sequência eu vou estar mostrando para vocês como que a gente cobre todo o silo com a terra. Pronto, pessoal, nessa parte a gente começa jogando a areia em cima da lona, a areia vai fazendo peso e vai expulsando o ar, né? O ar ele tende a sair por alguma brecha. Se tiver alguma brecha ele vai sair, se não tiver vai fazer o que eu já relatei para vocês que fez, né? Juntou uma bolsa, a gente começou primeiro dessa parte de trás, foi chegando terra, foi cobrindo, a gente chegou mais na frente, juntou a bolsa de ar aonde estava descoberta ainda de terra. Esse processo, isso foi uma técnica que eu comecei fazendo aí em silos anteriores. Há muito tempo atrás eu fiz um silo parecido com esse, sendo que por se fazer muito tempo que eu tinha feito, a pessoa acaba esquecendo. Mas nada que a gente topando enfrentar o desafio não lembre e consiga acertar, não é verdade? Depois de errar, de cometer alguns erros, a gente termina acertando. Do lado de lá, pessoal, a gente já cobriu mais da metade do silo e a gente vinha cobrindo aqui a outra metade, quando a gente percebeu nesse momento aí que estava se formando uma bolsa de ar nessa parte que está descoberta. Então, na medida que a gente percebeu essa bolsa de ar, a gente foi procurar entender o que é que estava havendo. Foi quando eu lembrei que não tinha deixado uma saída de ar para que o ar saísse. Nesse momento aí a gente está começando a desenterrar, procurando a lona da parte de baixo para abrir um caminho para o ar sair. Eu achei bom ter acontecido isso porque eu vi que o silo realmente estava ficando bem vedado e que isso para a gente é muito bom, né? Para quem faz um silo, a intenção maior é que ele fique bem vedado nessa parte de quando você vai cobrir o silo, para que a fermentação ocorra de maneira adequada, é necessário que tenha o mínimo de oxigênio possível, né? Então,
Isso foi uma notícia muito boa. A gente no começo ficou achando ruim porque não tinha deixado a saída de ar, tinha esquecido, mas nada que não se resolva, né? Ainda dá para se resolver. Melhor do que fechar o silo e ter um prejuízo mais na frente. O rapaz pegou essa estaca para facilitar o processo. Ele abre um caminho ali, bota a estaca fazendo um peso para levantar a lona e ter por onde o ar sair. Eu achei muito bom, pessoal, esse silo que foi feito dessa forma, ficou bem vedado. No passar dos dias, essa areia ela tende a escorregar um pouco e a gente vai fazendo um acabamento, jogando mais areia, para ir cobrindo por completo a parte da lona. Pessoal, esse é só mais um dos silos que eu fiz aqui. Eu pretendo fazer outros de forma mais organizada. Eu não consegui organizar tudo direitinho, questão de custo nesse silo, para que fique tudo bem detalhadinho, porque foi muito corrido, né? Esse silo eu parei e comecei várias vezes, mas eu prometo a vocês que vou estar organizando no próximo silo essa questão. Como vocês podem ver nessa parte, o silo ele aí está todo coberto com material, com areia, né? E vocês vejam que ficou bem arrumadinho. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve, compartilha, ativa notificações, fica ligado. Esse não é o último silo que eu vou estar fazendo. Isso aqui é uma realidade do dia a dia do produtor rural aqui no Nordeste Paraibano do Brasil. Fica ligado, acompanha o canal. Se você não é inscrito, me ajuda aí, se inscreve. Isso vai estar fortalecendo a nossa comunidade. Tá em ordem? Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo vídeo.